Salve, salve família! Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal e hoje estarei apresentando para vocês uma maneira muito fácil de fazer esse desenho que vocês já viram na capa e desde já adianto que se vocês quiserem aprender a fazer o esboço, eu até ia colocar aqui também, mas tem um vídeo de uma amiga minha aqui no YouTube que é muito completo, que ensina até outras coisas e que se você aplicar a mesma técnica que ela ensina no vídeo para esta referência, você vai conseguir fazer ele de uma maneira super fácil. Vai por mim, você vai gostar do vídeo. O link eu vou estar deixando aí abaixo. E também quero aproveitar para falar que estou para atualizar o desenho no Sendom, né? Para quem já acompanha os meus trabalhos em outras redes, sabe que eu já fiz vários desenhos e estou neste exato momento fazendo outros desenhos para estar colocando na atualização onde tudo vai mudar. Então, para você que não entrar até a atualização, após eu colocar essas aulas, a atualização não vai ser mais gratuita para os alunos futuros, só para os alunos que entrarem antes. Qualquer dúvida, o WhatsApp aí na descrição, fechou? Então, chega de delongas e bora pro vídeo! Bom, então vamos lá. Como de costume, né, já deixando avisado para vocês que dentro do meu curso eu faço tudo mais detalhado, de uma maneira bem didática, bem simples, qualquer pessoa entende, mas aqui eu estarei resumindo para o vídeo não ficar muito longo. Então, se caso você quiser assistir essa aula com mais detalhes, você também consegue fazendo isso de uma forma gratuita. É como se fosse os aplicativos de celular que você deixa lá cadastrado o seu cartão, fica aquele tempo lá de teste. Caso você não queira ficar com o aplicativo, você aperta lá em um lugar específico para que o aplicativo seja cancelado e você tenha o seu dinheiro de volta. É a mesma coisa, você consegue fazer isso da mesma maneira. Então deixa o convite aí no primeiro link da descrição para você estar se inscrevendo e participando desta aula aí mais detalhada. E já aproveitando, aqui no canal tem o Mario mais realista, né? Completaço, todas as 5 aulas, ou é 5 ou é 6, eu acho que é 5 aulas disponíveis de forma gratuita. Então é só você colocar Desenhando o Mário Arte Rodrigues, que você vai cair nesse meu vídeo bem completo e lá você vai aprender muito mais que isso daqui, que eu gravei ela da mesma maneira que eu gravo as aulas do curso, tá? Então você vai ter um gostinho a mais também, beleza? Então de começo a gente separa os materiais. Neste desenho eu usei somente 14 cores, então se você tiver 14 você vai conseguir fazer esse trabalho, tá? Então com uma caixinha aí bem basiquinha você consegue. E o esboço e a referência estarei deixando aí abaixo na descrição. Então vamos lá, de começo eu passei um pouco do marrom de uma maneira bem suave, mas nessa hora eu recomendo vocês apertarem só mais um pouquinho para ficar diferente do meu, porque eu tive que voltar mais uma vez, sabe? Às vezes isso acontece, de a gente achar que uma pressão só já está boa e acabar tendo que voltar. Logo após eu joguei o vermelho, aí voltei com o marrom, tá vendo? Ó, se eu tivesse apertado, não teria que voltar. Às vezes isso acontece. Por isso que eu sempre pego uma parte específica do desenho para testar textura, quantidade de camadas e a pressão. Neste caso, eu peguei a letra M para isso. Aí logo após o marrom, eu voltei com o vermelho, já aplicando com uma pressão maior, para deixar basicamente terminado. Com o lilás, eu fiz uma sombra, né? As referências do Laufman sempre tem esse esfumaçado do cinza pro lilás. Então é com ele que a gente vai fazer. E é bem tranquilo, basta você deixar bem preenchido. Aí eu meio que mostrei o desenho que eu fiz há 5 anos atrás com material escolar e profissional. Se eu não me engano, o da esquerda é o profissional e o da direita é o escolar, ou vice-versa, eu não vou me recordar, preciso ver o vídeo. É um versus que eu fiz aqui no canal. E aí voltando, eu comecei a passar o vermelho bem na abinha ali do boné, para sentir, né? E para fazer um teste se passando de uma forma contrária ficaria melhor. E eu percebi que não. Então eu voltei da maneira anterior. E reparem, eu apliquei com uma pressão maior. Então eu aprendi na letra M. Sempre façam isso, galera. Tirem uma parte do desenho que não vai ser aquela parte visualizada de primeira, sabe? Então tire essas áreas para testar. E eu fui fazendo toda a parte mais escura do vermelho com o marrom, de uma forma bem homogênea, bem preenchida. Aí lá no topo eu fiz um detalhe com o laranja. Você pode fazer com laranja
laranja claro, com ocre alaranjado. Eu só não recomendo muito laranja escuro, porque vai sair um pouquinho do padrão. Fiz uma bolinha e fiz ali um reflexo bem na pontinha. Aí logo após comecei a aplicar o vermelho de uma maneira bem suave, vocês vão entender o porquê, praticamente em todo o local. E logo quando eu terminei, eu comecei a apertar um pouquinho com o próprio vermelho na sombra que eu havia feito de marrom. E você pode colocar uma pressão bacana, não precisa rasgar a folha, então tome cuidado, tá? Afie bem o seu lápis para isso, use apontadores de qualidade. E na área mais clara, onde eu havia passado o vermelho de uma maneira mais fraca, eu peguei o rosa claro e passei por cima, já deixando tudo mais homogêneo, mais contrastado e ficou perfeito. Aí lá na letra M, eu tava sentindo ela um pouco apagada, então eu voltei com o vermelho, apertando mesmo. Quando eu falar apertar, não é a ponto de rasgar o papel, tá bom? É uma pressão específica que termina aquela área. Comecei a fazer a mesma coisa, né? A mesma coisa que eu havia feito embaixo. E eu quis testar também um pouquinho de degradê nessa área, né? Pra ficar meio diferente. Fui apertando nas áreas mais escuras que eu havia passado marrom e peguei o rosa claro e passei por cima do vermelho, assim como eu fiz na parte da aba. Aí com o vermelho eu voltei fazendo alguns retoques. E pra terminar essa parte do boné, eu peguei o cinza quente e comecei a fazer uma sombra ali na parte branca, né? Onde a gente havia passado lilás. Já começando a brincar na pele, eu peguei o bordô e fiz alguns testes na orelha. Repare, partes específicas longe das principais. E vi que ficou muito legal misturar ele com o rosa claro. Mas nas áreas mais escuras, eu optei em passar o marrom mesmo. Da mesma maneira que passamos no chapéu. E nas pontas, que tinha uma certa saturação e uma claridade também, eu optei pelo bordô. Aí voltei com o rosa claro, passando em toda a área branca, né, como base. Apliquei com uma pressão até que legal por cima da sombra e caprichem nessas horas, tá bom? Voltei com o bordô e fui acertando a parte mais escura e optei em fazer uns reflexos ali com a própria borracha. Você pode fazer com a manual, com a elétrica, você escolhe. Voltei com o marrom e fui acertando a sombra ali do boné, tava achando um pouco clara, e com o mesmo marrom eu fui fazendo a mesma coisa que tinha feito no boné, na roupa, na parte vermelha ali. Uma pressão bem bacana para não precisar ficar voltando toda hora, preenchendo bem, não deixando nenhum buraquinho. E essa é uma pintura blocada, então é muito mais fácil do que uma pintura 100% no degradê. Na parte da luva, como tem o mesmo tom ali da parte branca do boné, fiz da mesma maneira, lilás e cinza. Então todas as áreas ali de média sombra, eu passei o lilás e logo após eu vim com o cinza quente e fiz a parte mais escura. Nos botões ali passei o laranja e o amarelo por cima. E na parte azul, que me pega, mas não foi difícil, né? Eu falo isso porque eu não curto trabalhar com azul de marca nenhuma, mas esse daí foi tranquilo. A parte mais escura eu peguei o azul cobalto, você pode até usar, se caso tiver, o turquesa ou um preto bem de leve antes, tá? Mas eu usei o cobalto mesmo, pintei de uma maneira clara, depois eu vi que se eu apertasse mais um pouco ficaria melhor, e é isso que eu fui fazendo aos poucos. E aí sim eu peguei o azul, que é o azul normal, né? Não é o azul claro, tá? O azul claro é outro tom, esse daí é o azul, só tá escrito azul no lápis. Comecei a pintar tudo, com uma pressão ali maior do que uma base clara, porque eu não ia precisar passar outro lápis por cima. E com os reflexos, da mesma maneira que eu fiz na pele com a borracha, fiz na roupa também. Lembre-se, limpem a borracha, não esqueçam, porque você pode acabar estragando o seu desenho. Fui fazendo isso em toda a parte mais clara. Já na bota eu comecei com o preto fazendo a área mais escura, de uma maneira bem suave. Aí eu recomendo vocês colocarem uma pressão maior do que a mostrada no vídeo, porque eu acabei voltando. Aí com o marrom eu fui pintando todo o restante, né, que ficou ali de branco. Aí após pintar tudo e sentir a área, eu fui apertando com o próprio marrom por cima do preto e por cima das áreas claras também, fazendo uma espécie de degradê. E para deixar mais homogêneo, o rosa claro. Nesta parte você pode usar o ocre queimado ou o canela, fica lindo também. E aí na outra perna eu fiz a mesma coisa, né, cobalto e azul por cima, e na outra bota também a mesma coisa. Os reflexos eu também fiz com a borracha manual. Já no casco aí da tartaruga, eu comecei com um verde mesmo. Você pode passar o verde escuro
escuro, fica muito bonito também. Depois eu peguei o mesmo verde e fui fazendo uma espécie de degradê. Vocês repararam que eu passo de uma maneira suave, aí eu volto nos pontos mais escuros, dou uma leve apertada e só vou acertando, diminuindo a pressão conforme eu vou subindo ou indo para os lados ou descendo. Essa é uma maneira bem fácil que eu ensino nos meus cursos. No Mangaka do Zero tá ainda melhor essa aula de fazer o degradê perfeito. E aí eu peguei o verde folha e fui pintando todas as áreas mais claras. Na parte clara ali eu fiz com lilás, da mesma maneira que a luva e o M. Só que nesta área eu quis fazer um diferencial, que foi passar um pouquinho de rosa claro. Ficou muito legal. Peguei o verde novamente, fui acertando ali, né, o degradê do verde mais escuro pro claro. Achei que ficou um pouco branco demais, então eu decidi dar uma saturada. E na parte ali da cabeça foi a área mais fácil, porque eu passei o marrom como sombra em todas as áreas do corpo dele, né, como cabeça e patas. Aí voltei acertando alguns pontos ali no degradê, áreas mais escuras para mim não precisar voltar depois por cima e acabar estragando. E joguei um laranja por cima da sombra, né, ficou sensacional. E fiz basicamente igual o chapéu, pegando o laranja e pintando de uma maneira bem suave as outras áreas ali da cabeça dele, porque para deixar um amarelo bem saturado, né. E aí logo após eu peguei o laranja e fui acertando ali a sombra, deixando mais saturado. Com a borracha fiz os reflexos mais claros e vai ter áreas que você não vai ter um movimento legal, né, para fazer os detalhes com borracha manual. Então aí sim você pega elétrico, a ponta bem afiada de preferência. Já na parte do chão eu passei o preto na área mais escura, o marrom pintando tudo, deixando ali uma leve oportunidade para outro tom vir por cima dele, e com o rosa claro eu deixei mais homogêneo. As pedras eu pintei de cinza quente mesmo, e nessa explosão do fundo, nos meus desenhos anteriores eu havia feito de marcador. Nesse eu quis fazer 100% a lápis. Então eu peguei o amarelo, contornei, né, a parte de fora da explosão e fui pintando por dentro de uma maneira suave para depois apertar as pontas e vir igualando com a área mais clara. E se você quiser fazer isso com 2 lápis, fique à vontade, vai ficar legal também. E para finalizar, o contorno eu sempre opto por Posca, porque Gelly Roll, que é a caneta que eu mais uso, né, para detalhes brancos, para traços contínuos, ela não é muito legal. Geral me pergunta, né, quando eu devo usar Posca, quando usar Gelly Roll? Simples, galera, risco contínuo, Posca, detalhes pequenos, Gelly Roll, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí do tutorial. Lembrando, quer ver mais completo? Eu cortei muita coisa. Para vocês terem ideia, esta aula tem quase 2 horas. A gente teve a parte da line art também, que eu ensinei todo o segredo para fazer uma line art assim, bem certinha, sem tremer. E se caso você quiser fazer desenhos mais avançados, o mesmo convite vai estar no primeiro link da descrição, fechou? Se eu te ajudei de alguma maneira, não se esqueça de deixar o like, de se inscrever para fortalecer o meu trabalho e de comentar. Você comentando, se você ir aí abaixo e colocar um pinguinho, você já me ajuda demais. Então comente, galera, comente, isso nos fortalece muito a tá continuando com isso daqui, beleza? Então é isso, família, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e eu espero que vocês tenham gostado.